Bom, eu venho de uma família de classe média do ABC paulista. Meu pai era industrial, ele tinha uma pequena caldeiraria, foi crescendo. Minha mãe, na época que eu era pequena, as mulheres não trabalhavam ainda fora, então tem uma família bem tradicional, pai, mãe, irmãos, né? Uma coisa que meu pai nunca conseguiu estudar, mas ele era um homem muito inteligente. E ele sempre se preocupou com que a gente estudasse, que tivesse uma trajetória, uma profissão. Então, estudar sempre foi muito gostoso para nós em casa. Era uma meta, né? E meu pai foi crescendo, a caldeiraria dele, e ele precisava de um engenheiro. Então, eu me dispus a fazer engenharia para trabalhar junto com meu pai. Antes da engenharia, eu fiz uma escola técnica na área de eletrônica e enveredei pelo caminho das engenharias justamente por ver os equipamentos na caldeiraria do meu pai, as obras que ele fazia. Eu achei sempre muito interessante isso, né? E enveredei por esse caminho. E você nasceu no ABC mesmo? Eu nasci em Santo André, sou nascida em Santo André. Meus pais não, eles são do interior do estado de São Paulo, né? Trabalharam na roça, como a maioria das famílias tradicionais, né, do interior paulista, e vieram para a capital para poder... Isso quando? Meus pais vieram para São Paulo em 1950. Eu nasci em 60, na década de 60. E aí fiz primário no grupo escolar, público, da época da ditadura militar, cantando o hino nacional todo dia. Depois fiz o ensino, era ginasial na época, também numa escola tradicional pública de Santo André, o Instituto Dr. Américo Brasiliense. Ele ainda existe, ainda funciona. Depois eu fui para a ETI Lauro Gomes, era ETI ainda. Não eram escolas técnicas estaduais, existiam escolas que tinham um convênio entre a prefeitura, o estado. Mas escola técnica. Mas era escola técnica, muito famosa, na minha época ainda ela é, muito famosa. Quem estudava na escola técnica Lauro Gomes tinha emprego garantido nas indústrias todas ali da região, no parque do ABC automobilístico. Fui fazer, gostei muito, uma escola maravilhosa, super estruturada. A gente estudava muito, mas a gente aprendia muito também. Os cursos técnicos em eletrônica. E aí, como meu pai precisava de um engenheiro, eu não fui para o mercado de trabalho. Eu saí da escola técnica e não fui para o mercado de trabalho. Eu continuei a formação e fui fazer engenharia. Aí, como eu tinha estudado muito na Lauro Gomes, eu fui fazer no interior, faculdade, uma vida um pouco mais tranquila, né? Fui fazer em Barretos. Eu tentei Ilha Solteira e Barretos. Eu não tentei nenhuma das faculdades em São Paulo. Eu queria mesmo sair um pouco de casa, aprender a viver em comunidade. A gente era muito protegido, né, naquela época. Então era importante. Minha irmã já tinha saído, ela foi fazer faculdade de medicina fora, em Marília, no interior de São Paulo. E eu quis sair também para aprender a viver. Foi uma experiência muito rica para mim, pessoalmente. Fiz engenharia eletrônica, eletrotécnica, na área sempre da indústria. Me formei em 84. E aí eu fui procurar emprego, como todo bom formando. Vai para o mundo, fui procurar emprego. Voltei para São Paulo, porque no interior não tem emprego na área de engenharia, muito pouco. Fiz muitas entrevistas e vi muita resistência com relação ao fato de eu ser mulher. Os entrevistadores me diziam: não vai ser possível colocar você para comandar uma série de peões, eles não vão te respeitar, você é muito jovem, você é mulher. Então existia uma barreira muito grande para entrar na indústria, no mercado de trabalho industrial, por conta da minha formação na área de engenharia, pelo fato de ser jovem e principalmente pelo fato de ser mulher.
Você se formou, você tinha quantos anos? 23. 23 anos. Flor da idade. Aí você voltou para São Paulo? Voltei para São Paulo. Era Santo André, na verdade, né? Nossa residência sempre foi em Santo André. Aí voltei para lá, comecei a procurar alguma coisa fora a indústria, né? Aí eu fiz várias entrevistas para cursinho, sempre gostei. Eu dava aula particular de inglês quando eu estava na faculdade para ajudar a complementar a renda, né? Eu dei bastante aula particular de inglês para várias crianças. Eu sempre gostei de dar aula, de ensinar, e eu procurei também essa vertente quando eu não conseguia a indústria e comecei a dar aula de laboratório numa escola pequenininha, particular, junto com um professor muito legal, o professor Simões. Já deve ter falecido porque ele era velhinho, mas ele me ensinou muita coisa da didática também. Aí dei aula em 2 escolas particulares e aí eu encontrei Ubatuba, que é um local que eu sempre amei. Eu encontrei um colega meu da escola técnica numa noitada. Ele falou: nossa, nós estamos precisando muito de gente na escola, vai para lá. E eu fui e estou aqui até hoje. Isso foi 1985. Então não era Centro Paula Souza. Era já era Centro Paula Souza. Nós tínhamos entrado recentemente para o Centro Paula Souza. Foi 1981, a Jorge Street entrou para o hall do Paula Souza. Era uma escola muito gostosa. Ainda é. Eu agora, nessa outra vida que eu tenho, não como docente, mas como líder sindical, vou muito às escolas. O ambiente ainda é muito gostoso. É uma escola pequena. Tem uma característica, assim, o corpo docente é muito junto. O pessoal é unido, é interessante. Acho que é porque é uma escola pequena e ela tem ainda bastante dos professores antigos, né, no qual eu me enquadro. Então é uma escola muito gostosa de trabalhar. Mas já era do Paula Souza quando eu entrei. E também, assim, o mesmo preconceito da indústria tinha na educação também, né? Porque eu fui a primeira professora de eletrônica, mulher, né, na área de eletrônica, na ET Jorge Street. Grande companheira minha, professora de lá, professora Rosa Maria, ela era a primeira e única professora na área de mecânica, né? Aí, assim, quando eu entrei, ela que me recepcionou, né? Porque ela já tinha sofrido todas as... Não que o ambiente fosse hostil, mas os próprios alunos, eles tinham um certo, assim, como que eu vou dizer? Existia um preconceito mesmo, né? Mulher não é da área de mecânica, mulher não é da área de eletrônica, então nós somos as pioneiras lá na ET Jorge Street. Nas outras unidades eu não sei, mas no Street éramos nós. Logo que eu entrei no Jorge Street, que eu fui conhecer como era a vida acadêmica, eu me lembro bem, assim, o primeiro choque que eu tive foi na primeira reunião pedagógica que eu participei, que foi no mês seguinte eu ter entrado. E aí o pessoal começou a discutir um negócio que chamava carreira docente. E era uma discussão, que a gente precisa ter carreira, eu não sei o que é isso, né? E aí eu fui aprender o que era e comecei a me engajar nessa discussão de que precisava ter uma carreira. Participei de vários atos de 20 pessoas, mais ou menos, porque éramos muito poucos, né? Era uma instituição muito pequena na época. E era muito separado. O que era FATEC já tinha uma carreira. O que era ETEC, que eram poucos trabalhadores, não tinha carreira ainda. Então foi um crescendo que eu acabei me envolvendo em todas as discussões de trabalho, né? Desde o início, desde o primeiro mês que eu entrei no Jorge Street. E aí evoluí para ajudar a associação de docentes das escolas técnicas da época. A gente teve um diretor superintendente muito
ele perseguiu muito a associação de docentes e a presidente e a secretária e a tesoureira não puderam ser afastadas para exercer o mandato. Então, todo mundo, quando tinha um tempo, vinha e ajudava. E eu tinha sextas-feiras livres, eu passava, vinha a São Paulo, que era a sede da associação, e ajudava no trabalho de escrever, que eu sempre gostei muito, fazer boletim. E fui me envolvendo nessa vida que é tão dinâmica quanto a vida em sala de aula, né? E aí foi natural, foi uma coisa muito natural, a gente fazia reuniões. Isso foi quando, que época? 90. Você entrou em 84 no George Street, aí depois, em 90, você já estava envolvida com a associação, não participava, não fazia parte como diretoria da associação. Eu era uma colaboradora porque eu acreditava no trabalho que eles estavam realizando, era um trabalho de defesa da categoria. Eu sempre fui muito pela justiça. Eu acho que a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita, né? Desde a época da escola técnica. Sim. Então, aí eu fui me envolvendo. Quando eu fui ver, me indicaram para ser presidente da associação, numa 92, né? Era uma mudança, me indicaram para ser presidente da associação. Eu falei, eu vou, né? Fazer o quê? Me indicaram, foi uma reunião. E dali para cá eu tô nessa vida de defender a categoria, defender a educação pública, gratuita, de qualidade. A gente já sofreu aqui no Centro Paula Souza muitos ataques, né? A instituição já foi muito usada como experimento, no meu ponto de vista. Experimento político. Nem sempre eles foram bons experimentos. Então a gente teve uma trajetória aqui no Centro Paula Souza de ataques dos governos. Cada governo tem uma proposta diferente. Uns querem expandir, outros querem destruir, outros querem transformar, e ninguém efetivamente, nessa trajetória que a gente teve aqui, enquanto eu estou no sindicato, ninguém pensou em fazer essa instituição evoluir. A gente teve um bom período que foi na época do professor Elias Orani, quando ele foi o diretor superintendente, foi eleito pela comunidade, que foi uma luta linda, que aí nós juntamos as associações, que ainda não existia sindicato, todas, segundo grau, funcionário, professor, pessoal do terceiro grau, os alunos que eram bem intensos naquela época, não tinha essa apatia de hoje. Isso foi quando, esse diretor superintendente? 92 a 94. Então, o sindicato é de 93? 93. Então, na verdade, a associação foi a semente para o sindicato? Sim. A ideia, quando a gente se juntou nesse processo para fazer o processo eleitoral, para provocar que existisse um processo eleitoral aqui no Centro Paula Souza, aí a gente viu a possibilidade da união, né? Que era importante. E aí já era permitido pela lei que os servidores públicos tivessem sindicato. Então nós evoluímos para fundar o sindicato. Infelizmente, o pessoal do terceiro grau, a associação de terceiro grau, não quis se juntar conosco. Mas aí, funcionários de segundo grau, a gente se juntou para dar origem ao sindicato, que foi em 93. Já era o professor Elias Orani. A gente estava numa época de... também o país estava passando por um processo de a redemocratização, então a instituição estava se democratizando também, e a partir depois teve um corte, o professor Elias foi mandado embora, como diretor superintendente. Não foi mandado embora, ele foi destituído do cargo. É uma outra história que não vale muito a pena aqui agora. Porque também, né, na verdade, não é a história do sindicato, é a história da Sílvia então, nessa trajetória. Mas assim... que a Sílvia sempre foi muito atuante no sindicato, né? E a minha vida passou a ser. Foi muito difícil para mim romper, sair da unidade e vir para o sindicato. Logo no começo, eu continuei com aulas, eu não quis o afastamento pleno que a gente tem direito. Eu continuei de uma turma de eletromecânica que eles se sentiam
menosprezados, porque a moda era eletrônica ou a moda era mecânica, mas eu tinha com eles uma interação muito grande, eu não queria deixá-los. Eu falei, eu quero continuar com essa turma, porque eu preciso mostrar para eles que eles são excelentes profissionais, que eles têm futuro. Mas o trabalho sindical, na época da associação, acabou fazendo com que eu tivesse que largá-los, infelizmente. Eu tentei continuar, mas não deu. Então, assim, eu tive que me desfazer da vida de docente para entrar na vida da associação, porque sempre foram movimentos muito intensos que aconteceram na década de 90 nessa instituição. Então, a criação do sindicato tem a ver com toda a trajetória que a gente tinha enquanto professor, sem carreira, sem direitos, era muito caseiro, vamos dizer assim. O Maluf trouxe as escolas para cá, mas a gente ficou jogado dentro da estrutura do Paula Souza. Então, a gente construiu de 88 em diante a trajetória profissional dentro do Paula Souza. E não dava para continuar em sala de aula, o que no início, sim, foi um grande choque para mim, porque a docência, eu sempre dizia, eu sou engenheira de formação e sou professora de coração, porque é muito gostoso você lidar com os estudantes, trabalhar com eles, apesar da vida do professor ser uma vida sem lazer, né? Principalmente quando a gente quer trabalhar muito mesmo com os alunos, é uma vida mais complicada, a gente não ganha muito, então você tem que trabalhar muito para ter uma renda razoável, né? Nós passamos por crises salariais terríveis dentro do Paula Souza, terríveis. Teve época que a gente não tinha dinheiro praticamente para comer, né? Foi uma época muito difícil, isso foi nos anos 80. Aí, com o envolvimento dos alunos, a gente fizemos uma greve monstruosa em 88, e aí conseguimos uma carreirinha emergencial. Deu um fôlego para a gente continuar o trabalho, né? Porque estava todo mundo indo embora das escolas, não tinha mais professor. Eu cheguei a dar 9 disciplinas para manter, para os alunos não ficarem sem aula. Porque enquanto eu estava na unidade, eu já participava, né, das lutas da categoria, mas os alunos eram fundamentais, então não podia deixar de sem aula. 9 disciplinas, 3 disciplinas para uma mesma turma, coisa nada pedagógica, mas já aconteceu, segurar a bola lá no street. Quem ficou naquele período ruim, os professores também sumiram muito, a gente conseguiu manter. Eu tenho muita preocupação com o futuro. A gente tem por obrigação estudar, né? Estudar, inclusive, o que está acontecendo em termos de legislação, de mudanças na educação. Então, como a gente tem como preocupação primeira a educação pública, gratuita, de qualidade, eu vejo que, ao invés de progredir, nós estamos num momento de regressão. As reformas que estão postas, tanto para o ensino médio, como para o ensino técnico e o ensino tecnológico, são muito perigosas em termos de manutenção da existência da instituição como a gente a conhece e como a gente a construiu. Eu não gosto muito de fazer previsões, mas eu tenho muito medo da privatização do nosso sistema. A gente está num período agora eleitoral complicadíssimo, as propostas dos governadores são horrorosas, todas elas, a tecnologia, a questão do EAD é muito presente, muito forte, e é sempre no sentido do empobrecimento da formação, né? E como a gente é docente, além de ser líder sindical primeiro, a gente é docente e defende a educação. Então eu tenho muita preocupação com o futuro. E eu tenho uma tristeza muito grande com a apatia que envolve as pessoas todas.
A gente divulgou não faz muito tempo a proposta de novas grades que o Paula Souza vai colocar nas escolas técnicas. A gente não teve nenhuma manifestação. Ninguém discutiu, nem que gostou, nem que não gostou. A gente mostrou ano passado um sistema de sinaleiro que inventaram para a FATEC, agora cores de cursos, com um intuito claro de fechar os cursos. A gente não teve manifestação de ninguém, nem contra nem a favor. É muito sintomático, as pessoas estão aceitando tudo passivamente. E qualquer coisa que a gente chame a discussão, as pessoas entendem que é uma questão política partidária. Não conseguem separar o sindicato da política partidária, que é uma coisa que a gente sempre prezou em fazer. O nosso sindicato não tem vinculação política partidária, justamente porque o sindicato ele deve defender a categoria. E o nosso, que é da área de educação, é da educação pública, gratuita, de qualidade. Não dá para misturar para a questão política partidária, mas não dá para separar da política. Sim. E o que está acontecendo agora é uma apatia tão grande que me entristece, porque eu venho do movimento dos anos 80, em que a gente fechava as ruas, a gente chamava a categoria e vinha todo mundo, vinha o professor, funcionário, aluno, a gente fazia passeata sem carro de som, no gogó mesmo, todo mundo ali lutando pela escola que defendia. Agora a gente não vê mais isso. Isso é muito preocupante. Então, eu não tenho muitas perspectivas boas para o futuro. E eu fico preocupado, porque eu estou no fim da minha carreira, né, próximo da aposentadoria, mas tem toda uma geração de trabalhadores que está vindo aí e que não está envolvido, e nem os alunos, que a gente vê nem o movimento dos estudantes, que sempre foi muito mais acelerado, até pela própria juventude que eles têm, também está tudo recrudescido, tá? Os tempos estão sombrios, e por isso eu não consigo ter uma boa perspectiva. Eu sei o que a gente tem que fazer, a gente tem que lutar por aquilo que acredita, e eu vou continuar fazendo isso enquanto eu tiver força, e estou trazendo pessoas junto comigo, estamos fazendo, mas são poucas as pessoas. Então minha perspectiva é triste nesse momento, é sem perspectiva a minha perspectiva, é que a gente pode dizer assim. Mas sempre é possível mudar, né? Sempre é possível que alguma coisa faça com que as pessoas entendam efetivamente o que a gente está, eu digo a população, os brasileiros, né? O mundo inclusive está vivendo agora. Então que a gente volte a discutir, pelo menos discutir no ambiente escolar, as consequências do que essas reformas que estão sendo colocadas trarão para a nossa sociedade, para os nossos alunos, para o nosso trabalho. Tudo bem que vem a indústria 4.0, não vai ter mais trabalho para ninguém, mas ela virá, ela não veio. Aqui no Brasil, ela não chegou ainda. Então a gente ainda tem alguns anos de trabalho. Vamos fazer um bom trabalho, vamos fazer uma boa educação, vamos nos preocupar com os nossos jovens e com o futuro do nosso país. É essa mensagem que eu deixo.